Bem, vamos conhecer um pouco aqui os cadastros principais, tá, para a utilização do sistema. Nós temos aqui o cadastro geral, onde ele é composto de empresa, clientes, fornecedores, parte de consultas, cadastros gerais, impostos, padrões de impostos, né? Informações gerenciais aqui que é utilizado dentro do sistema. Temos o módulo de agenda, a parte orçamentária, onde você faz o orçamento empresarial por cento de resultado. Você tem a parte de produção, onde você tem um orçamento, estudo de viabilidade, planejamento e execução do orçamento, toda a parte de compra, desde a solicitação por parte do usuário, pedido de cotação junto ao fornecedor, entrada dos orçados do fornecedor, seleção dos ganhadores, aprovação dos materiais, geração da ordem de compra, autorização da ordem de compra, solicitação de pagamento, que é entrada na nota fiscal do fornecedor, né? Aqui é a autorização da solicitação de pagamento, que faz o processo de integração para o financeiro. Aqui é o faturamento, aqui é toda a estrutura de estoque, requisição interna, baixa de requisição, entrada, devolução de materiais, almoxerifado central, transferência de produtos entre almoxerifados, ajuste de inventário, manifesto de embarque, transferência de produto entre eventos, né? O sistema permite você ter produtos sendo encaminhado para aquele evento, posteriormente parte pode voltar para a sua estrutura e outra parte dele pode ir para outro evento, direto daquele evento. Então o sistema controla o ciclo de vida dos produtos que foram encaminhados, né, até o seu retorno. Retorno de materiais dos eventos, entrada dos produtos através da solicitação de pagamento, que é o que valida caso a empresa utilize esse tipo de situação onde uma ordem de compra foi gerada, a solicitação de pagamento chegou, mas precisa que seja dada entrada aos produtos no estoque. Então, você só pode fazer o pagamento dela após ter sido validado, né? Tem um módulo de PDV, aí tem listagem e cadastro do estoque. Você pode ter quantos almoxerifados você quiser. Aqui é a estrutura de eventos, onde basicamente nós temos o contrato, participantes do evento, né, consulta e o cadastro de eventos, que aí depois a gente detalha em outro momento. Aqui é a parte de financeiro, né, contas a pagar, geração em lote, contas a pagar, geração em lote, tá? As consultas financeiras, cadastros financeiros, né, autorização de pagamento, que é caso venha utilizar, tesouraria, que você tem a liquidação de pagamento com autorização dela, movimentação bancária, com conciliação, consulta da movimentação bancária e cadastro de tesouraria branco agência. E a parte de utilitários, que é o cadastro de menis, permissão de acesso, tá? Imagens, usuários, tá? Então aqui é onde você faz toda a parte de permissão de acesso ao sistema. Na parte de cadastro de empresa, nós temos dois cadastros importantes. Nós vamos passar aqui agora por cadastros importantes para a utilização do sistema. Nós temos aqui a possibilidade de ter quantas empresas você quiser, mas também o sistema dá a possibilidade de você ter aqui como se fosse uma hold, que não é o caso. E dentro da estrutura organizacional, você poderia ter uma estrutura de holds, grupos empresariais abaixo das holds, dentro de grupos empresariais, empresas montando aqueles grupos empresariais. E dentro da empresa você pode ter os setores, tá, relacionados a ela. Então, aqui nós temos como exemplo uma empresa só, a iTouch. Dentro da iTouch eu criei uma estrutura administrativo-financeira, diretoria, a área comercial, a área de marketing, publicidade, jurídico, captação de recursos, divulgação e comunicação, a estrutura de bar e transportes. Tá? Você cria conforme a sua necessidade, basicamente para incluir, colocar aqui dentro e mandar inserir um filho. Aí você vem aqui do lado direito, você define qual é a característica do 100 de resultado e a nomenclatura que vai dar e a sigla que ele vai ter, se é um setor, se vai ser uma empresa, se vai ser uma hold, tá? E aí você tem outros cadastros a ser relacionado. Quando ele é uma banda, tá? No caso aqui de comercial, que eu botei aqui banda, você tem aqui ele vai ser gerenciado pelo módulo da agenda. Então você vai ter que relacionar quais são
as pessoas que podem trabalhar com essa banda daqui, a banda A, banda B, banda C, tá certo? Toda essa parte aqui de baixo, tá, do comercial, criei uma estrutura aqui para dar uma ideia de você controlar bandas, controlar camarote, controlar blocos ou casas de shows, ou espaço, caso você tivesse espaços que possam ser alugados para eventos. Então você pode estar montando essa estrutura conforme a sua necessidade, tá? Então a estrutura de marketing, a estrutura de divulgação, tá? Então você poderia ter aqui a parte de transportes, carros, caminhões, avião, né? E descer aqui qual é o avião, quais são os caminhões, quais são os carros que você controla, sem problema nenhum, para a gente poder apurar todas as despesas e custos relacionados a essas estruturas daqui, tá bom? Então aqui é uma estrutura organizacional, onde você tem sua estrutura de centro de resultados para poder estar relacionando, né, as despesas relacionadas a elas. E você tem também uma estrutura aqui embaixo, financeira. Essa estrutura financeira é montada conforme a necessidade do cliente. Então aqui nós temos as receitas, que é um exemplo de um cliente que eu tenho, que utiliza, né, ingressos financeiros, tal, resgate, transferências, tá? Você tem a estrutura de custos e despesas, então custo de produção, despesa administrativa. No caso desse cliente foi colocado aqui, mas eu poderia ter uma estrutura de custos, 3 despesas, tá? Você pode montar, né, conforme a sua empresa vai utilizar, né, os cachês. Então aqui você tem os custos vinculados a determinadas contas, você tem a estrutura de despesa, né, folha de pagamento, você tem os encargos sociais, serviços de terceiros, impostos, né, gastos gerais administrativos. Então você monta conforme a necessidade do seu cliente. Eu sempre faço uma sugestão de colocar aqui saldo inicial e resultado no mínimo. Você poderia estar botando fórmulas aqui, né, como o resultado aqui, né, 0 mais 1, porque a despesa é gravada de forma negativa. Então, se você somar, ele vai te dar, na hora de um relatório, um resultado. Eu poderia ter mais de contribuição, montar estruturas aqui gerenciais e separar, né, aplicações ou qualquer outra situação conforme, tá, cada cliente específico. E o ideal aqui é o que? No momento que eu boto saldo inicial aqui, para o relatório na hora do BI, para poder gerar o plano de contas financeiro, um relatório de uma projeção financeira, tá, dentro do BI, ele, quando encontra essa informação, ele vai trazer o saldo inicial daquele dia, naquele momento, de todas as contas correntes que pertencem àquela empresa. Então ele vai automaticamente dar o resultado seu, tá? Em cada dia, e vai projetar para o próximo dia e assim sucessivamente durante o período que foi estipulado, né? Que pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, não tem limite para isso dentro do BI, tá? Outra informação interessante aqui é o que? Quando você cadastra, o sistema permite você ter demonstrativos financeiros, onde dentro do demonstrativo financeiro você dá uma nomenclatura, um exemplo aqui no caso demonstrativo de resultado, tá? Eu dei nomenclaturas a elas, né, que eu gostaria de estar utilizando, a ordem que eu quero que ele saia, tá aqui do lado direito. E aí você cria uma coisa chamada agrupadores, que vão ser esses nomes daqui. Então, para cada agrupador, um exemplo, receita de vendas brutas, você pode chegar aqui e montar a sua seleção. Eu vou, só como exemplo, tá? Eu vou clicar aqui e vou trazer isso para cá. Então eu estou trazendo o que? Baseado em toda a minha movimentação do que ocorre no compra, no contas a pagar, no contas a receber, na tesouraria, está sempre relacionado ao plano de contas financeiro, um rateio deles, tá? Então as informações já estão lá armazenadas. Então, na hora que eu crio um agrupador e digo que esse agrupador é composto dessas informações, o que é que o sistema vai possibilitar? Posteriormente vai poder tirar relatórios onde no demonstrativo financeiro, que tem essa estrutura, ele vai trazer o resultado que envolve todas as informações que você relacionou lá em receitas de vendas brutas, em deduções das receitas, tá? Receita de vendas líquidas seria uma fórmula. Então toda essa informação você estaria relacionando aqui no caso,
tá? E aqui no caso, como seria 1 mais 2, né? Seria esse número, mais esse, ele automaticamente ia fazer uma fórmula em cima disso, tá? Posteriormente, você vai poder estar trabalhando com campo de fórmula mais detalhada, tá? Dentro dessa estrutura daqui, criar uma expressão matemática onde o sistema vai identificar e vai calcular esse dado para você e possibilitar você montar quantos demonstrativos você quiser. Então aqui no caso é um demonstrativo, esse daqui é um outro demonstrativo de fontes e usos, tá? Movimento líquido no mês e assim sucessivamente. Isso é uma parte interessante do produto, tá? Vamos ver agora aqui o que? O cadastro de... Vimos já o cadastro financeiro, a estrutura organizacional. Temos também uma estrutura onde você monta padrões de jobs, onde você vai montar, na realidade, plano de contas do job baseado em cada padrão desse. O que é isso? Então, exemplo, carnaval. Carnaval foi um padrão de um job. Aqui foi montada uma estrutura onde se poderia estar trabalhando para você montar toda uma estrutura orçamentária para aquele negócio que você está fechando, no caso aqui carnaval. Então tem uma estrutura que qualquer carnaval que eu tenho, eu posso estar trabalhando com isso. Então isso vai ter a probabilidade de receita que eu vou ter dos meus patrocinadores e venda de ingresso, tá? E todas as minhas estruturas de despesas que eu vou ter, né? Custos que eu vou ter com essa produção. Então aqui eu tenho de estrutura, figurino e assim sucessivamente, músicos, né? Então você pode estar montando a sua estrutura de acordo com cada tipo de evento que você tem. Carnaval é um evento. Quando eu lido com clipe, é outro evento. Então, exemplo, eu posso estar trabalhando com clipe aqui no caso. Então, aqui uma estrutura focada em clipe, né? Clipe musical. Eu posso estar montando estruturas de um evento de grande porte, de pequeno porte, de um show só de trio elétrico, um show de um local fechado, tá? Um show específico que eu sou chamado, tipo um Rock in Rio, algo desse tipo. Então, eu posso ter já padrões pré-definidos a ser aplicado a toda vez que eu fizer um show com essa característica e posteriormente eu estar no BI cruzando os dados desses eventos que têm a mesma característica. Então, exemplo, o Festival de Verão é uma característica. Então, o Festival de Verão ocorre todo ano aqui em Salvador, tá? E a Rede Bahia, né, através da iContent, quer dizer, não é mais a iContent agora, né, ela faz esses eventos e nesses eventos existe uma estrutura toda lá montada para o Festival de Verão, que é 3, 4 vezes maior do que o Festival de Inverno. Então você monta suas estruturas e a partir daí essas estruturas, quando você usa o módulo orçamentário empresarial, ela leva essas informações todas para essa estrutura orçamentária, tá? Que basicamente você montou no início antes do início de um ano, 3 meses antes, 4 meses antes você já montou, e aí o que é que acontece? Lá ela não vai ter essas informações que você não sabe, às vezes, qual tipo de evento que você vai ter. Então é muito flexível esse ambiente de evento. Então, quando você monta essa estrutura daí, o sistema já se integra automaticamente esses dados de receita e despesa para a sua peça orçamentária, né? Mesmo você tendo já montado as suas despesas padrões que você tem lá, tá? Com marketing, publicidade, propaganda, né? Toda essa estrutura daí, gastos da empresa, salários e por aí vai, por cada assim de resultado, né? No caso, ou uma pessoa só fazendo. Então aqui você tem essa possibilidade de montar estruturas, e dentro dessas estruturas aqui eu criei uma coisa específica, né? Um exemplo, um evento para apresentação, que depois eu vou tratar disso, onde tem uma coisa pequena, tá? Para que a gente possa visualizar. Então aqui tem uma característica interessante, que é o que essa parte do nome da variável, ela funciona como se fosse uma célula do Excel, só que está em banco de dados. Aqui eu vou ter resultados, né? Vou ter receitas e aqui eu vou ter despesas. A ideia é que você não coloca o nome do patrocinador, você bota cervejaria, telefonia, varejista, e na hora lá do processo que a gente vai ver posteriormente na parte de planejamento e execução, você relaciona o fornecedor seu, ou o seu cliente, que digo, que está nesse segmento de mercado, tá? Então aqui, ó, nós podemos montar um cálculo. Então estou dizendo que minha receita R1, que é essa daqui de cima, receitas, ela está pegando
a parte de receitas, né, para imposto de renda, multiplicando por a divisão entre 4,8 dividido por 100. Então, ela vai calcular aqui o imposto de renda, o ISS, o COFINS, o CSL, e assim sucessivamente. A margem de contribuição já está aqui o cálculo dela, que em cima das despesas variáveis, que vai ser um D2, né? Ela vai automaticamente aqui em margem de contribuição vai fazer o R1 menos D2 e o percentual da margem de contribuição já está a fórmula aqui. Então, permite você montar estruturas com fórmulas. Aqui em despesas, isso aqui abriria como estava nos outros módulos, né? E explodir bem detalhadamente tudo que você vai compor aquele evento. Você pode ter o resultado aqui, né? E aqui você pode também montar uma fórmula de ponto de equilíbrio. Então tudo isso aqui é ensinado ao cliente para ele poder utilizar. E aí você tem flags que identifica. Campo identifica o ponto de equilíbrio, campo utilizado como fórmula, né? Aqui quando eu estou na margem de contribuição, eu identifico o percentual da margem de contribuição. Aqui já é um campo utilizado como fórmula normal, tá? E existem esses parâmetros para dar suporte a toda a leitura e cálculo matemático em cima de uma estrutura que é montada para determinados segmentos que você tem na sua empresa. Aqui a gente está tratando de evento, mas na realidade esse sistema ele é aberto, ele é genérico. Essas nomenclaturas que estão aqui de evento, você troca na parte aqui de parâmetros do sistema, eu posso usar isso para obra, né? Como eu já tenho clientes usando também isso aqui nem de obra. E aqui traria uma estrutura de ponte, prédio de um nível mais alto e assim sucessivamente, tá? Então aqui nós temos esse cadastro que é extremamente importante para a parte orçamentária, onde a gente vai ter essa estrutura aqui do orçamento, do estudo de viabilidade, planejamento e execução, que a gente vai ver posteriormente. Outro cadastro importante para o sistema é essa parte de materiais e serviços, né, que eu chamo de recursos. Então aqui você tem uma estrutura que é muito mais detalhada do que a sua estrutura financeira. Então observe que aqui embaixo ele traz também a estrutura sua financeira. Para que isso? Aqui envolve tanto receita como despesa, e aqui você entra em determinados serviços ou produtos e mercadorias no nível mais detalhado, porque aqui na parte financeira é uma estrutura gerencial. Na estrutura de materiais, não, já são itens que são comprados e são utilizados dentro da empresa, tá? Então você tem aqui material de cuidados pessoais, então aqui eu tenho maquiagem, né? Eu tenho produtos artísticos, né, de palco e cenário. Então, onde é que ele entra no financeiro? Aqui já é um relacionamento. Você abre ele mais detalhado e aqui você vai relacionar com sua estrutura financeira. Então, ele está apontando para 201.401 e 2.612. Significa o quê? Que quando você comprar um produto que é material para palco e cenário, tá? Que caso você quisesse aqui explodir ele item a item, também você poderia. Tá? Você vai cair ou em cenografia ou em despesas gerais de produção, tá? Aqui no caso, materiais e acessórios para segurança sempre vai cair no financeiro em segurança. Então, quando você faz essa relação, você possibilita uma maior segurança e a qualidade da sua informação dentro do sistema, porque o usuário que está lidando com a parte de compras, lidando com o fornecedor, ele não tem uma obrigação de saber onde deve lançar dentro do seu plano de contas financeiro. Então, o que é que o sistema vai fazer? Que a gente vai ver posteriormente. Quando você fizer uma aquisição, ele automaticamente, tá, vai, baseado nessa relação, já trazer o plano de contas que ele deve cair. Então, quando é 1 para 1, ele já faz isso automático. Mas quando é naquele caso de 2, em vez de mostrar um plano de contas inteiro, ele vai mostrar basicamente esses 2 itens para ela poder selecionar. Então ele vai saber se ele está lidando com cenografia ou é uma despesa geral de produção, tá certo? Então a ideia é essa daqui. Isso também dá suporte a toda a parte de estoque de almoxerifados, de composição de preço, né? Então aqui você tem diversas outras informações utilizadas dentro do sistema. Outra estrutura importante, tá, para a gente poder estar trabalhando também é a estrutura de tesouraria aqui na parte de cadastro, tesouraria, banco, agência e conta. Então aqui é onde você vai ter os seus bancos, tá, ou caixa, que a gente trata o caixa como se fosse também um banco,
tá? Você pode ter quantos bancos, quantos caixas você quiser aqui. Inclusive, isso pode estar lidando com diversas empresas quando você trabalha com aquela estrutura de multi-empresas, multifiliais, tá? Você vai relacionar aqui o CEN de resultado que é dono de cada conta dessa. Então, dentro de um banco, dentro de uma agência, eu posso ter quantas agências eu quiser para um banco aqui dentro. Eu vou ter diversas contas relacionadas a cada agência e dentro dessa conta corrente, tá? Nós temos diversas informações aqui, mas basicamente o importante aqui é o CEN de resultado, quem é o dono dessa conta. No caso aqui eu coloquei tanto para o Banco do Brasil, Caixa e Itaú, sempre a iTouch, tá? Botei uma conta para cada, como exemplo, tá? Mas aqui nada impediria de eu chegar e estar aqui com uma estrutura que ele traria, né, minha estrutura organizacional, e automaticamente eu poderia chegar aqui e dizer assim, ó, é para o setor de publicidade, ou o setor jurídico, tá? Eu poderia estar fazendo isso, ou um determinado outro setor que fosse o caso. Então eu posso estar explodindo e criando contas, tá, bancárias e trabalhar como eu achar interessante. Exemplo, na área de construção mesmo, tem muita coisa de parceria. Então, nessas parcerias de obra, você tem a possibilidade daquela empresa ser parceira sua numa obra, tá? E aquela conta corrente ser específico daquela estrutura que está abaixo ali, que vai ser uma obra específica, né? Então, podemos fazer isso dentro do sistema. Tá? Então, nós temos essa estrutura daqui. Vou cancelar uma alteração. Nós temos o cadastro aqui de clientes, ok? Nós temos, aí vem, né, toda a estrutura de endereços, representantes legais, DDD, contrato. Nós temos também a estrutura aqui vinculada a fornecedores, tá? Então aqui nós temos uma estrutura de fornecedores, tanto cliente como fornecedores, você tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Então, exemplo, essa ação da cidadania aqui, ela tem aquisição de serviços e foi tributados apenas impostos federais e foi colocado aqui para reter tudo, tá? Então aqui eu tenho 0,65 para o PIS, 1,80, 1,50, 3, aqui já é uma exceção, eu poderia estar aqui com 3, né, que é a regra. Então você pode chegar aqui e estar montando, fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou botar impostos federais só para a gente visualizar. Observe que veio 3 aqui, então posso chegar aqui e dizer que isso aqui vai ser tudo retido. Tá? Então, assim que tiver uma movimentação de solicitação de pagamento, ele já calcula os impostos automaticamente baseado nessa regra. Aqui é o padrão 3, tá? E aqui no caso você pode alterar. Eu posso chegar aqui e dizer 2, que vai ser cobrado desse cliente, tá? Da mesma forma que aqui era 1,80. Então você pode estar montando os seus impostos que vão ser retidos dos seus fornecedores, também é a mesma situação para cliente, né, quando vai reter o dado seu. Então você pode estar trabalhando isso, que o sistema já calcula e já trata isso individualmente, tá? Então aqui nós temos cliente, nós temos o cadastro de fornecedor, tá? Nós temos aqui a estrutura de utilitários, onde você tem os itens do menu. Então esses itens de menu, todos eles podem ser alterados. Então aquilo que eu estava falando referente a um evento, se eu quiser modificar um nome, aqui eu botaria obras, no caso, para atender especificamente a obras, tá? E assim sucessivamente, cada estrutura dessa eu poderia estar modificando, tá, as nomenclaturas para se adequar a um segmento diferenciado. Aqui nós temos também o seguinte, na parte de permissão de acesso, você define grupos de usuários. Então aqui eu tenho grupos de usuários, tá? Comercial 1, comercial, financeiro, fiscal, editora, jurídico, marketing, produção. E dentro dele, eles vão ter acesso a determinados módulos. Então, aqui no caso de um exemplo, uma aviação, se a gente for explodir aqui, ó, você vai ver que ele não tem acesso a quase nada, tá? A não ser trocar a senha do usuário, agendas de compromisso, tá? A contabilidade não está disponível ainda, mas existe já um projeto para isso, solicitação de pagamento, ordem de compra. Então, basicamente, ele só usa no sistema ordem de compra, solicitação de pagamento, agenda de compromissos, trocar a senha do usuário, mais nada.
tá? Já o administrador, eu tenho acesso a tudo. Então, o administrador, você tem acesso a todos os módulos do sistema. Então, tá tudo aqui relacionado. Então, você relaciona cada módulo desse, e em cada módulo desse daqui, você diz se o usuário pode consultar, alterar, incluir ou excluir, tá? Então, você pode chegar e, às vezes, você pode dar acesso, um exemplo, a uma diretoria só de consulta de informação, tá? E basicamente os outros módulos, e se ele vai ter acesso ou não também a visibilidade aos módulos, ok? Então, quando você entra aqui no comercial, o comercial ele só tem acesso a país, estado e cidade de cadastro, cliente, fornecedor, a estrutura de eventos, né? Só esses módulos daqui, essas consultas. Financeiro não tem acesso a nada, nem tesouraria, e só basicamente é isso, solicitação e ordem de compra. Os outros módulos não tem acesso a nada, ok? Então aqui você consegue montar com flexibilidade e garantia que o usuário vai poder ter acesso àquilo e fazer só, se ele vai incluir, só não permite alterar, não permite excluir, ou só incluir, consultar. Então você dá essa possibilidade ao usuário. Tá? Outro detalhe interessante é qual? Toda a parte que envolve o financeiro, existe um controle dentro do sistema onde ele faz uma auditoria. Então, qualquer inclusão feita, ele inclui todos os dados e diz qual foi o usuário e dia. Qualquer alteração que existiu, ou as alterações que existiram no cadastro, ele vai dizer quem fez, o valor anterior e o valor posterior, tá? E quando é excluído, ele vai te mostrar quando foi excluído, por quem foi e toda a informação que foi excluído naquele momento, tá certo? Então, tem essa situação. Aqui existe, lógico, um controle de regra, de tipo um flow, quando você parte de aquisição de cada etapa dessa, ele não pode, depois que está em ordem de compra, você não pode mais fazer nenhuma alteração em pedido de cotação, nem solicitação e assim sucessivamente. Você está em solicitação de pagamento, você já não pode mais mexer aqui absolutamente nada, só se você excluir aquela informação. Você excluiu aquela informação, o módulo de cima permite fazer, né, as alterações que sejam necessárias. Então existe todo esse controle no sistema inteiro, tá, até chegar ao módulo de tesouraria aqui, tá ok? Eu vou parar por aqui nesse momento, que aqui basicamente são os cadastros mais importantes, e posteriormente a gente vê mais detalhadamente cada módulo desse.